O Luiz Ben está contando aqui que ele foi professor de filosofia na rede pública com muito orgulho. Falei de gêneros, de política e me posicionei em todos os momentos. Que bom, Luiz. Agora, professor, a gente está vendo que em alguns locais não tem mais concurso público, né? Não abrem concurso público justamente para essas disciplinas. O novo Ministério da Educação, agora sob o governo Lula, está fazendo alguma coisa para resolver isso, professor? Olha só, e o Luiz aí é um testemunho disso, né? Que bom que ele escreveu, né? Porque esse espaço, por exemplo, da filosofia, além de um conteúdo, vamos estudar pré-socráticos, vamos estudar a filosofia clássica grega, mais do que isso, esse espaço da filosofia era um espaço de aprender a argumentar, aprender a discutir civilizadamente, ouvir argumentos e retrucar, né, argumentos nesse sentido. Tudo ao contrário daquela máxima de que um pretenso filósofo do bolsonarismo tinha colocado, e se tornou moda bolsonarista no Brasil, que dizia: não discuta, ofenda. Né? Esse guru do bolsonarismo, que queria ser filósofo, ele cunhou essa expressão, e essa expressão virou a máxima do bolsonarismo. Não discuta, ofenda. Né? Quando a filosofia ela é, acima de tudo, dialogal. É um diálogo, é uma conversa. Né? E isso é muito importante para a garotada. Para a garotada, não é para ter conteúdo específico. Né? Tinha muito conteúdo específico. Não, não é para ter conteúdo específico. É para aprender a discutir civilizadamente temas importantes da vida de cada um. Esse era o papel. Quando você retira a filosofia, né, do currículo escolar, você retira o aprendizado do diálogo. Né? Você retira a possibilidade do diálogo civilizado nesse sentido. O MEC atual, como é que... Foi colocado para o MEC e foi colocado para os 3 secretários: secretário de ensino básico, secretário de ensino médio, diretamente um responsável por isso, e secretário de ensino superior, que também é responsável, porque acontece o seguinte: se não tem mais concurso para filosofia, para sociologia ou para história, como é que ficam esses cursos na universidade? Evidentemente, as vagas vão ser diminuídas, as aposentadorias não vão ser substituídas, os recursos para pesquisa vão ser diminuídos. Né? Então, na verdade, afeta o conjunto da estrutura. Não é uma coisa que só afeta o ensino médio, afeta o conjunto do ensino, né? E afeta, acima de tudo, a cidadania, né? Porque aprender a discutir, saber do nosso passado, saber, por exemplo, que é muito difícil separar racismo da escravidão, como a escravidão era e por que o racismo continua no Brasil, isso são elementos da cidadania. Nós levamos isso ao ministro e o ministro foi muito insensível a esse processo. Foi insensível por 2 razões. A primeira razão é porque há uma pressão muito grande por parte dos governadores de estado de não mudar nada na reforma, porque eles sabem muito bem que a escola estadual ela vai apresentar um só itinerário e vai impor esse itinerário para todo mundo em cima desse núcleo básico de disciplinas que foi tirada disciplinas como história, sociologia e filosofia. Então representa uma economia. Né? Ele está a fim de diminuir a folha, né, de professores. Então, na verdade, o ministro que foi governador, ele entendeu isso bastante bem e teve um apoio de todos os governadores, por incrível que pareça, inclusive governadores do PT e governadores do PL, né, se uniram para impor isso, porque a ideia central é a ideia de diminuir custos e não de melhorar o ensino. E, em segundo lugar, quer dizer, esse tipo de ensino permite uma verificação automática e mecânica, normalmente através de respostas positivas ou negativas a partir de regimes de questionários de múltipla escolha. Então, ao final do governo, poderia-se dizer, olha, melhorou imensamente o perfil
do estudante brasileiro. Hoje, só para a gente ter uma ideia, cerca de 25% de todos os alunos do ensino médio, ou seja, essa garotada de 14 a 17 anos, é constituído de analfabetos funcionais. Quando se tem mecanismos de múltipla escolha, isso é diluído. Agora, quando você vai para uma aula de filosofia ou de história, onde você pergunta como que você acha que o racismo surgiu no Brasil, isso implica em ter que pensar e ter que escrever. Então, essas questões facilitam muito a vida da gestão do ministro, que tem sido de grande insensibilidade em relação à educação. Tá perfeito, professor, nas colocações, e a gente tem que criticar mesmo para ver se melhora, né? Agora, esse apagamento da história, né? Esse nivelamento do ensino público para baixo, isso não tem como recorrer ao ministro dos direitos, a ministra. Estou pensando assim, se o ministro da Educação não está sensível, será que a gente não pode chamar a atenção dos demais ministros? A gente está falando de racismo, a gente está falando de desigualdade. Dos índios no Brasil, nesse sentido, o ministro, a ministra Silvia Almeida, dos Direitos Humanos, Aniele Franco, da Desigualdade Social, e a Soninha Guajajara, da questão indígena, tem um papel muito importante, porque eles são, enfim, aqueles que têm que lidar com o resultado da ausência dessa discussão na sociedade brasileira, do desconhecimento dessas questões na sociedade brasileira, da expansão dessa desigualdade, e no final, quer dizer, é bem interessante que o presidente Lula pediu ao ministro para rever a questão. E o presidente Lula entendeu o alcance disso com muita rapidez, porque isso implica, inclusive, na qualidade da participação política, na qualidade do voto e do exercício da cidadania. Se você não consegue relacionar escravidão e racismo, se você não consegue relacionar questão agrária e genocídio indígena, é muito difícil você entender por que a gente tem um Ministério das Populações Indígenas no Brasil, ou por que você tem tantas pessoas espancadas, vítimas, ofendidas por causa exclusivamente da cor da sua pele. É isso aí, professor Chico Teixeira, da UFRJ. Olha, um prazer ter você aqui hoje com a gente. Eu aqui fico muito contente. Acho que esse trabalho que vocês fazem no My News e em outros canais é fundamental para quebrar o monopólio da grande mídia, de uma mídia comprometida. A gente vê largamente, por exemplo, a principal rede de televisão no Brasil tem um projeto de educação e trabalha esse projeto de educação ao lado de dois dos maiores bancos do Brasil. Essas pessoas estão sendo ouvidas, essas pessoas têm espaço. Agora, o professor, como o Luiz e outros que em sala de aula debatem com seus alunos, esses não estão sendo ouvidos.